também, quando a gente vai chegando cada vez mais próximo da melhor-idade, nós temos muitas perdas hormonais, desequilíbrios hormonais. Então, antes, aquele corpo que produzia uma quantidade maior de testosterona, por exemplo, que é o hormônio que ajuda no emagrecimento, a testosterona é um hormônio sexual. Esse corpo, ele já passa a produzir menos. Olha só. Veja só, se a gente antes tem uma produção de testosterona aqui e ela cai aqui, sendo ele um hormônio que ajuda no emagrecimento, o que vocês acham que vai acontecer? Ai, Carol, mas então você tá dizendo tudo que eu achava é realmente verdade. Então você quer dizer para mim que por causa disso não é mais possível? Pelo contrário, é possível e é possível sim. Só que o que a gente precisa fazer para que esse emagrecimento seja destravado independente da idade? 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Estratégias para quê? Primeiro, para construir músculos. E isso que eu tô falando tem nada a ver com ficar maromba, não tem nada a ver. É construir uma musculatura de uma mulher normal, praticante, enfim, só de atividade física, ou nem isso, né? Porque a gente consegue construir musculatura também com alimentação, né? Com as estratégias certas. É lógico que quem faz musculação junto constrói muito mais rápido, mas só da gente ajustar a alimentação isso já melhora e muito, tá? Segundo ponto, estratégias para regular os hormônios. Porque quanto mais regulados os nossos hormônios ficam, mais acelerado o nosso metabolismo fica também. Como que a gente faz isso, Carol? Através da desinflamação do corpo. Quanto menos inflamado o nosso corpo está, ou seja, quanto mais leve o nosso grau de inflamação, que eu não sei se vocês sabem, aliás, quem participou da Semana Desinflamada e Magra sabe, porque lá eu ensinei vocês a fazerem o diagnóstico do grau de inflamação. Então, o nosso corpo, ele pode ter vários graus de inflamação, leve, moderado, grave ou gravíssimo. Quanto mais grave esse grau de inflamação, mais travado o emagrecimento fica. Porque esse grau elevado de inflamação, ele altera muitas coisas no funcionamento do nosso organismo. Então, ele trava o funcionamento do intestino, que é simplesmente o órgão mais importante para o processo. É no intestino que são absorvidos todos os nutrientes que são responsáveis por serem convertidos em hormônios e neurotransmissores que ajudam no processo. Então, primeira coisa, assim, 90% das mulheres que têm um corpo inflamado têm um intestino que não funciona. Carol, como é que eu faço para saber se o meu corpo está com um grau alto de inflamação? Através de sinais e sintomas. Quanto mais sinais e sintomas você tiver, mais alto o grau de inflamação. Então, se você é aquela mulher que tem dificuldade para emagrecer, tem um intestino que não funciona, vive com a barriga inchada, estufada e cheia de gases, sofre com má digestão, tem celulites em excesso, muita celulite no corpo, tem dores de cabeça frequentes. Olha, até subir fogos de artifício. Ai, gente, eu não sei por que isso acontece. Toda live acontece esse raio desses fogos de artifício. Você vê, eu tô falando uma coisa aleatória aqui, tá subindo fogos de artifício. Não sei o que acontece, mas vamos lá. O que mais? Dores no corpo sem causa aparente. Que mais? Vontade excessiva de comer doces e carboidratos. Todos esses sintomas que eu falei aqui são indicativos de um corpo muito inflamado. Então, quanto maior o grau de inflamação, mais travado o emagrecimento fica. E mais sintomas vocês irão ter cada vez mais. Porque esse grau de inflamação vai causando cada vez mais e mais e mais sintomas. E o corpo inflamado, ele trava o emagrecimento de mulheres de qualquer idade. 20, 30, 40, 50, 60. Mas, obviamente, das mulheres que passaram dos 30, que estão ali na casa dos 40, dos 50, fica ainda mais difícil. Justamente por essas perdas que elas já têm. Perda de massa magra, desregulação hormonal. Carol, e como que as suas alunas elas conseguem ter tanto resultado mesmo tendo 40, 50, 60 anos? Porque elas aprendem a técnica para desinflamar.
Então, quando a gente passa por esse processo de desinflamação, a primeira coisa que melhora é o quê? O intestino. Todas aqui, acho que todas as minhas alunas unânimes, elas falam a mesma coisa. Gente, meu intestino antes não funcionava, agora tá funcionando igual um reloginho. Antes era ruim, agora tá tudo bem. Entende? Primeira coisa é o intestino. Por quê? É o nosso foco principal, porque é o órgão mais importante para o processo. Arrumando o intestino, passando por esse processo de desinflamação do intestino, o que vai acontecer? Todos os nutrientes que a gente ingere serão convertidos em hormônios e neurotransmissores que ajudam no processo, que vão fazer com que o metabolismo fique mais acelerado. Essa regulação hormonal acontece e assim sucessivamente. Inclusive, a terceira fase lá da minha metodologia, que é o Power D, eu ensino exatamente isso. O protocolo para fazer a desinflamação do intestino, que é a coisa mais importante para o processo de desinflamar e emagrecer. É melhorar o funcionamento do intestino. Quem não tem o intestino que funciona bem, não vai emagrecer nunca, tá? Segundo ponto, as estratégias alimentares que eu ensino lá são estratégias que ajudam muito nessa construção muscular. Então, tem proteína. O que ajuda na construção muscular, para vocês entenderem? Um consumo maior de proteína e outra, proteínas de alta qualidade, né? Não é qualquer tipo de proteína. Proteínas boas, saudáveis, baixas em calorias. Esse consumo maior de proteína, mas não é de qualquer jeito, tá, gente? Não é ficar se entupindo só de proteína, não é assim. Existe a estratégia certa para consumir essa proteína de uma forma fracionada, não é em tudo em uma refeição só, tem que ser fracionada e combinada com outros nutrientes que são importantes. Isso faz com que esse consumo maior de proteína faz com que essa musculatura comece a ser construída. Essa musculatura que está sendo degradada ano a ano por conta da nossa idade. É normal. Todo mundo que passa por isso, que vai passando, vai ficando mais velho, tem. É normal. Só que existem formas da gente driblar isso? Sim. Com as estratégias certas. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, meninas. 90% das mulheres que eu atendo, 90%, todas, têm um consumo proteico muito baixo. Por isso que elas não conseguem construir musculatura. E por isso que o metabolismo dessas mulheres é lá no pé. Come lá um pedacinho de carne só na hora do almoço, às vezes só um pedacinho na hora da janta. E só. Come pouca fibra. O nosso intestino, ele depende de duas coisas para funcionar bem: fibras e proteína. Fibras e água, perdão. Se não consumir fibras, ó, agora é bexiga. Gente do céu, é fogo de artifício, é bexiga, daqui a pouco é a mãozinha que vai aparecer assim, ó, logo vai aparecer aqui. Fibras e água. Então, se a gente não consumir essas duas, se não tomar água e não consumir fibras, o intestino não funciona. Então, as mulheres que têm uma alimentação pobre em fibras, o intestino não vai funcionar nunca. Mulheres que não tomam água, que não batem a meta de água todo dia, o intestino não vai funcionar.